Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá. As chamadas comissões parlamentares de inquérito, CPIs, elas chamam a atenção. Ocorreu uma recentemente, não chamou tanta atenção quanto outras, mas que merece prestar atenção nela por conta do seu significado e aquilo que ela foi investigar. A CPI do crime organizado, que teve como relator o senador Alessandro Vieira, que é um senador do MDB de Sergipe. A CPI iniciou em 2025 e encerrou seus trabalhos agora em abril de 2026. Houve, porém, um parecer apresentado pelo relator que foi rejeitado pela maioria dos membros da comissão, fazendo com que essa comissão terminasse sem um relatório final aprovado. Segundo o texto desse relatório, e ele está disponível na íntegra, são mais de 150 páginas, a criminalidade organizada no Brasil atingiu um nível de complexidade e enraizamento que representa uma ameaça concreta à soberania do Estado, à democracia e aos direitos fundamentais. Não é qualquer alerta, e isso está escrito integralmente nesse relatório final. Isso por quê? Por que isso está acontecendo? Porque há um domínio de facções criminosas e de milícias. Ambas, facções e milícias, são aquilo que a gente caracteriza como crime organizado, e eles estão dominando em diversas regiões do Brasil, incluindo a Amazônia. Ela apontou como mecanismo central de sustentação do crime, principalmente na Amazônia, por infiltrar-se nos mercados lícitos, como garimpo, mercado imobiliário, combustíveis, fintechs, criptomoedas. E mais ainda, esse infiltrar-se, com auxílio de profissionais como advogados e contadores. Quer dizer, o crime chamado organizado, ele não é composto exclusivamente por criminosos de alta periculosidade, como homicidas, assaltantes. Ele também é composto por gente que fez faculdade, que tem diploma de ensino superior e que tem bom gabarito técnico. Por isso, o perigo. Mas onde houve problemas com este relatório final da CPI que foi rejeitado? No pedido de indiciamento de autoridades dos poderes judiciário e executivo. E interessante observar que esse indiciamento dessas autoridades não ocorreu de pessoas diretamente ligadas a facções criminosas. O relator propôs o indiciamento por supostos crimes de responsabilidade. Como é que ele se baseou nisso, Nas decisões sucessivas dessas autoridades que teriam, segundo o relator, criado restrições ou dificultado o trabalho da própria CPI. Vale aí observar que deliberações, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que afetaram a CPI do crime organizado, cotidianamente, já há bons anos, afetam outras CPIs da mesma forma. Por exemplo, alguém que pede um habeas corpus para participar da CPI e o Supremo concede, mas concede por um ato de benevolência, por um ato de facilitar a vida daquele que solicitou esse habeas corpus? Não, por uma observação do que as normas constitucionais determinam. Então, o que foi feito ao longo da CPI do crime organizado não difere qualitativamente e substantivamente de outras situações semelhantes em outras CPIs. Portanto, o indiciamento de autoridades feito pelo relator não tinha nenhuma sustentação ou um fato comprovado que sugerisse isso. Por isso que este relatório foi rejeitado. Agora, vamos ao presidente da comissão, que é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que presidiu essa comissão, quem observou de maneira muito equilibrada.
Ele manifestou-se contra esse indiciamento de autoridades como sendo um ataque institucional ao Supremo e que, pior ainda, não condizia com a centralidade da CPI, ou seja, não estava no foco da CPI, que é o combate ao crime organizado. O senador Alessandro Vieira, de certa maneira, tentou dizer que o crime organizado encontra amparo no próprio Supremo. Tal acusação e a magnitude dela é de extrema gravidade, mas no que se sustentou? Em pouco ou quase nada. Daí a rejeição do seu relatório. Apesar dessa tentativa equivocada de criminalizar autoridades do judiciário, é possível sim valer-se dos trabalhos da CPI para uma investigação mais aprofundada que venha a ocorrer, né? E ela trouxe boas contribuições. Mas fazer valer o que é a maior necessidade hoje, e isso a CPI apontou, que é integrar as investigações, fazer com que as forças de segurança no Brasil trabalhem de forma articulada, coordenada, integrada. Melhor é pensar nisso, senão o que está organizado assim permanecerá. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.